Por causa dos muitos sonhos que temos no coração, muitas vezes nós esquecemos de fazer como exercício prático na nossa vida agradecimento, ações de graças pelas coisas que nós conquistamos. Quando nós olhamos somente para o futuro, nós exercitamos a nossa fé, nós enchemos o nosso coração de esperança e cremos que vamos avançar. Isso não é algo negativo, é algo bom, é algo positivo e que nós devemos cultivar. Mas antes de fazermos isso, nós temos que parar um pouco, olhar para trás, ver aquilo que Deus acrescentou na nossa vida e expressar gratidão. A gratidão, ela é uma virtude que precisa ser cultivada e desenvolvida na nossa vida. Precisa se tornar um hábito diário. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18, está escrito assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ter um coração grato é uma chave para ter sucesso na vida. Então vou falar com você sobre as expressões de um coração grato. Mas antes, peço para você se inscrever no meu canal. Ative o sininho na opção Todas, para você receber as mensagens toda vez que for postada. E deixe o seu like. A primeira expressão é que pessoas que têm um coração grato são pessoas cheias de fé. Eu poderia falar para você de Abraão, eu poderia falar de Josué e Caleb, ou mesmo de Paulo, que carregava consigo aquela gratidão de ter sido alcançado. Ele está sempre agradecendo a Deus por ele, agradecendo a Deus pela salvação, agradecendo a Deus pelos irmãos, e você percebe que ele era um homem ousado, um homem cheio de fé. Então, gratidão e fé têm uma conexão muito grande. Pessoas cheias de fé são pessoas gratas. Certa vez, Jesus se deparou com 10 homens na mesma situação. Todos eles tinham lepra. A lei da época dizia que eles não poderiam se aproximar de Jesus. Então eles de longe começaram a gritar em alta voz: Jesus, tem misericórdia de nós! Senhor, purifica-nos! Então Jesus disse: Levanta-te, vai mostrar aos sacerdotes, porque somente o sacerdote poderia declarar leproso ou limpo. Quando eles estão indo, eles perceberam que a lepra havia desaparecido. Mas a palavra de Deus diz que dos 10, apenas um voltou para agradecer. Evangelho de Lucas, capítulo 17 e versículos 15 e 19, está escrito assim: Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Percebe? Quando esse homem voltou para agradecer por causa da sua fé, ele recebeu mais do que os outros. Jesus disse para ele: A tua fé te salvou. Fé e gratidão caminham de mãos dadas. Pessoas que não têm um coração agradecido normalmente são incrédulas. Elas não têm fé, elas não têm ousadia para fazer coisas em Deus. Agora, a pessoa agradecida, ela é cheia de fé, ela tem ousadia em Deus para alcançar coisas maiores. A segunda expressão é que pessoas que têm um coração grato são pessoas alegres. Pessoas gratas são pessoas felizes, são pessoas alegres, são pessoas que celebram. Paulo diz que quando uma pessoa conhece a Deus e não tem um coração grato, com o tempo o coração dela vai ficando endurecido, o raciocínio vai ficando confuso, ela vai se tornando uma pessoa insensata. No livro de Romanos, capítulo 1 e versículo 21, está escrito assim: Porquanto, tendo conhecimento de Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Essa passagem nos mostra que as pessoas que são ingratas para com Deus se tornam endurecidas de coração. É uma pessoa que perdeu a sensibilidade. Ela não é tocada facilmente. Ela também não sorri com facilidade. Não tem alegria com as conquistas da vida. Todavia, é preciso lembrar o que Paulo disse: dai graças em todas as coisas. Tem pessoas que até dá graças, mas se tudo acontecer do jeito dela, aí ela diz: foi maravilhoso, estou feliz. Mas se alguma coisa não sai do jeito dela, ela emburra e não vai dar graças ao Senhor. Entenda uma coisa: você vai ter gratidão ou não se você tiver a perspectiva correta. Se você ficar enxergando só o lado negativo das coisas, você vai ter uma perspectiva de reclamação. Mas se você olhar o lado positivo, você vai ter uma perspectiva de gratidão e sempre vai se alegrar no Senhor, independente das circunstâncias. Vamos orar. Senhor, que possamos ter um coração grato e entender que a gratidão, alegria e fé estão intimamente conectadas, caminham de mãos dadas. Que o Espírito do Senhor possa gerar essas expressões de gratidão no coração de cada pessoa que foi alcançada por esta mensagem, para que elas possam ser pessoas alegres, cheias de fé e de ousadia para conquistar coisas maiores no Senhor, e que elas tenham a perspectiva correta de cada momento que elas estejam vivendo, que em tudo, em todos os momentos, elas possam ser pessoas agradecidas. Que assim seja. Amém.